Olá, alunos e alunas do primeiro ano. Bem-vindo a mais uma aula de física. Nós vamos dar continuidade aos conceitos de cinemática escalar, hoje corrigindo as atividades sobre o movimento uniforme. Primeira questão da atividade, ele fala sobre um ponto material que se movimenta sobre uma trajetória retilínea e as diferentes posições ocupadas por ele sobre a trajetória são dadas por essa equação aqui, espaço que vai ser igual a 20 menos 2t, no Sistema Internacional de Medidas. De acordo com essa informação, determine, letra A, a posição, de acordo com a posição do ponto material no instante 5 segundos. Então, resolvendo a letra A, nós vamos ter espaço vai ser igual a 20 menos 2t, 20 menos 2t. Então, ele quer no instante, ou seja, no período de tempo de 5 segundos. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 20 menos 2 vezes 5. Então, 20 menos 2 vezes 5 é 10. Então, 20 menos 10 dá 10 metros aí. Então, a posição de 10 metros no instante 5 segundos. Na letra B, ele pede o deslocamento do ponto material entre os instantes 2 segundos e 6 segundos. Então, nós vamos pegar o instante, o deslocamento 1, que vai ser por essa equação horária aqui, que vai ser 20 menos 2t, que o instante inicial que aqui ele coloca é 2 segundos. Então, 2 segundos, o t1, 2 segundos. Então, em 2 segundos, nós vamos ter 20 menos 2 vezes 2, né? Então, 20 menos 2 vezes 2 é 4. Aqui vai dar 16 metros no S1. No S2, nós vamos ter 20 menos 2t, que o instante 2 é 6 segundos. Então, o T2 aqui, que é o instante 2, vai ser 6 segundos. Em 6 segundos, ele vai percorrer 20 menos 2 vezes o valor do tempo, que é 6. Então, 20, 2 vezes 6 vai dar 12, menos por mais dá menos. 20 tira 12, vai ficar 8 metros, aliás, né? 8 metros. Então, se você observar, no espaço 1, ele ficou na posição 16 metros. No espaço 2, na posição 8 metros. Aí, ele quer saber o deslocamento. Para mim achar o deslocamento aí, eu vou pegar o S2, né, o final, menos o inicial, o S1. O S2 menos o S1. O S2 foram 8 metros, né? Menos o S1, que foram 16 metros aí. Então, 16 tira 8, fica 8. Como 16 é maior, né? Conserva o sinal daquele que tem maior módulo. Então, significa dizer aí que vai ser menos 8 metros. Significa dizer que esse ponto material ele está se movimentando no sentido contrário à trajetória, né? O movimento, nesse caso, é um movimento retrógrado. Na letra C, ele pede o instante em que o ponto material passa pela origem dos espaços, das posições. Então, ele passa pelas origens quando S é 0 metro. E utilizando a fórmula que vai ser essa, espaço que vai ser igual a 20 menos 2t, nós vamos ter 20 menos 2 vezes o 20, aliás, assim, 0, que vai ser igual a 20 menos 2t. Passando 2t para o primeiro membro, vai ficar positivo, né? Tá menos, ele passa mais, sobre 20. Então, nós vamos ter, tempo vai ser igual a 20 dividido por 2. O 2 estava multiplicando o tempo, ele passa dividindo. Então, tempo vai ser igual a 10 segundos. Então, em 10 segundos, ele vai passar pela origem da trajetória, né? Então, essa é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, ele fala sobre uma gota de água cai verticalmente no interior de um becker que contém óleo, conforme representação a seguir. Analisando a tabela que relaciona os espaços e os correspondentes instantes desse movimento, escreva a função horária dos espaços para o movimento da gota. Então, primeiro, se vocês observarem, para mim descobrir
a função horária dos espaços, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter o espaço inicial e eu também tenho que achar a velocidade, né? Porque numa função horária são as duas coisas que me interessam aí. Então, se vocês observarem, eu vou ter aqui o espaço inicial é 0, né? E a velocidade eu vou pegar a variação do espaço pela variação do tempo. Então, são as duas coisas que me interessam para colocar aí. Então, variação do espaço, espaço final menos espaço inicial. Aí eu vou pegar o tempo final menos tempo inicial. No intervalo de tempo que eu escolher, se eu escolher 0 e 2 aqui, ó, por exemplo, se eu escolher o 0 e o T2, 2 segundos, então eu vou pegar espaço 0, correspondente a 0, e o espaço 4, que é correspondente ao 2. Então eu vou pegar assim, espaço final, que vai ser 4, menos o espaço inicial, que é 0, dividido por o tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Então, se eu pegar 4 menos 0 é 4, 2 menos 0 é 2. 4 dividido por 2 dá 2 metros por segundo. Eu posso pegar qualquer um dos intervalos de tempo e o correspondente do espaço. Então, acho a velocidade aí que vai ser 2 metros, não, aqui é centímetros, né? Centímetros por segundo. Então, para mim colocar na equação horária, vai ser S, que vai ser igual a SI, mais V vezes o T. Então, vou só substituir. Espaço vai ser igual a espaço inicial, que é 0, mais a velocidade que eu encontrei aqui, que vai ser 2, né? Vezes o tempo. Então, substituindo, vai ficar como é 0, eu vou eliminar isso aqui. Então, vai ficar só 2T. Então, a equação horária aí, que ele pede, a função horária dos espaços para o movimento da gota, vai ser dada, espaço vai ser igual a 2T. Na questão 3, ele fala sobre dois carros A e B movem-se numa estrada retilínea com velocidade constante. A velocidade de A é 20 metros por segundo e a velocidade de B 18 metros por segundo, respectivamente. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. Quanto tempo levará o carro A, quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Se vocês observarem, eles têm velocidades distintas, né? E o que está com uma velocidade maior, ele está atrás aqui, né? Na posição. Então, significa dizer que o carro A, fazer uma bolinha aqui para dizer que a velocidade de A, que é maior, né? Vai ser 20 metros por segundo. E a velocidade de B, que está aqui na frente, é menor. A velocidade de B vai ser 18 metros por segundo. A distância que separa o carro A do carro B é 500, ou seja, o carro A está 500 metros atrás do carro B. Então, significa dizer que o carro B está 500 metros à frente, né? Então, aqui eu posso dizer que o espaço inicial de A vai ser 0, eu vou considerar como 0. Espaço inicial de B, eu vou considerar como 500 metros, né? Então, nesse caso, eu vou ter as duas condições aqui. Eu tenho a velocidade de A e o espaço inicial de A, então dá para me fazer a equação horária de A, que vai ser espaço de A, vai ser o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Então, o espaço de A vai ser dada por espaço inicial de A é 0, né, mais a velocidade de A, que é 20, vezes o tempo. Então, espaço de A vai ser 20T. Então, esse é o espaço de A. No de B é semelhante. Então, no de B eu posso pegar espaço de B vai ser igual a espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, substituir o espaço inicial de B, 500, né? Espaço inicial de B, 500, mais a velocidade de B. Velocidade de B vai ser 18, né? Vezes o tempo. Então, vai ser espaço de B é 500 mais 18T. E espaço de A é só 20T, porque o espaço inicial é 0. Como ele quer, nesse caso, o instante em que o móvel A, né, o carro A,
ele encontra o carro B, então significa dizer que o espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Então, o espaço de A eu sei que é 20t, né? 20t. E o espaço de B é 500 mais 18t. Então, 500 mais 18t. Então, passando 18 para o primeiro membro da equação, tá, mais 18 passa menos 18, né? Menos 18t mais 20t, que vai ser igual a 500. Então, 18 menos 20 dá 2t. 2t, que é igual a 500. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 500 dividido por 2. Então, t vai ser igual a 250 segundos, né? 500 dividido por 2 dá 250. Como aqui é em metros por segundo, então o tempo é dado em segundo, o espaço é dado em metros, né? E a velocidade em metros por segundo. Então, eu tenho 250 segundos. Na quarta questão, ele fala sobre um trem que parte de Natal com destino a Recife às 6 horas, com velocidade constante de 60 km por hora. Uma hora depois, parte de Natal numa linha paralela um segundo trem, mantendo a velocidade constante de 75 km por hora. Sabendo que a distância de Natal a Recife é 300 quilômetros, podemos afirmar aqui. Aí ele quer saber se os trens, né? O segundo trem ultrapassou o primeiro, né? A 70 quilômetros de Recife. O segundo trem ultrapassará o primeiro a 80 ou a 100 quilômetros ou a 120, ou os dois trens chegam ao mesmo tempo em Recife. Então, para sabermos disso, é só você observar que o trem 1, ele saiu uma hora antes. Então, eu vou saber quanto tempo ele gastou, né? Então, a variação do tempo do trem 1, eu posso pegar a velocidade do trem 1, né? Ou seja, a variação do espaço do trem 1, né? Dividido pela variação da velocidade, ou a velocidade em si. Então, eu tenho aqui a variação do espaço, eu sei que é 300 quilômetros. A velocidade que esse trem andou era 60 quilômetros por hora. Então, se eu pegar 300 por 60, corta um zero com zero, 30 por 6 dá 5. Então, ele vai gastar 5 horas, o trem 1. Já o trem 2, ele vai, a variação do tempo, né? Do trem 2 vai ser a variação do espaço do trem 2 pela velocidade do trem 2, né? Então, eu tenho aqui, a variação do espaço é o mesmo, são 300 quilômetros, só que ele andou a 75 quilômetros por hora. Então, se eu pegar 300 e dividir por 75, eu vou pegar 4 vezes 5 é 20, vai 2, 4 vezes 7, 28 e 2, 30. Então, vai dar 4 horas. Bom, como o trem 1 saiu uma hora antes, né? Então, significa dizer que ambos vão chegar ao mesmo tempo. Então, ambos chegarão juntos, né? A Natal, porque o trem 1, ele saiu, pois o trem 1, né? Saiu uma hora antes e gastou uma hora a mais, né? A mais. Então, de cara dá para perceber que o que corresponde aí é que os dois trens chegarão a Recife, a Natal não, a Recife, né? A Recife no mesmo instante, né? Chegarão juntos, aliás. Tá, na quinta questão, ele fala sobre uma pessoa exercita-se em uma esteira rolante, horizontal manual.
ela andou 20 minutos com velocidade constante de 5,4 km por hora. Consumiu 200 calorias, né? Então, gastou 200 calorias. Então, qual é a distância percorrida por essa pessoa se estivesse correndo na rua? Então, se ela andou 20 minutos, né? E aqui é o tempo em minutos. Variação do tempo é 20 minutos. E a velocidade foi dado em horas, 5,4 horas, quilômetros, aliás, né? Quilômetros por hora. Eu tenho que converter esse minuto também em horas. Então, vai ser a mesma coisa de 20 por 60. Eu vou pegar 20 minutos e dividir por 60, eu transformo isso aqui para hora. Cancelo um zero com zero, divido isso aqui por 2, né? Vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. 60 dividido por 2 dá 3, né? Então, 1/3 de hora. Ele vai gastar 1/3 de hora. Aí ele quer saber, na letra A, justamente isso daí, né? Se ele estivesse na rua, correndo na rua, qual seria o espaço percorrido por ele? Para me calcular o espaço, é só pegar a velocidade vezes a variação do tempo. A velocidade vai ser 5,4 vezes a variação de tempo, que é 1/3, né? Eu posso pegar 5,4 vezes 1 dá 5,4. E aqui é como se tivesse 1, 3 vezes 1 é 3. Então, põe uma vírgula e um zero, elimina as vírgulas, vai ficar 54 por 30. Eu vou dividir 54 por 30. Dá 1 vezes 30 é 30, para 54 sobra 24. Aí, vírgula que dá direito a um zero. 240 dá 8, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3 dá 24. Para 24, nada. Então, vai ser aproximadamente 1,8, nesse caso, quilômetros. 1 quilômetro, 8. Né? Se eu for transformar isso aqui para metro, é só pegar 1,8 vezes 1000, né? E aí eu transformo para metro, então vai ficar 1.800, porque aqui tem uma casa após a vírgula e cancela uma casa, né? Então, vai ficar 1.800 metros. Essa é a condição, esse é o final aí da questão, né? Bom, então, para continuarmos, nós vamos ter a última questão, que ele se refere a dois cachorros, né? O cachorro T e o cachorro R deslocam-se em sentidos opostos. Então, se é em sentido oposto, esse aqui está no sentido da trajetória, o cachorro T, então o movimento é progressivo. Esse que está no sentido contrário à trajetória, o movimento é retrógrado, né? Porque ele vai diminuindo os espaços, vai achar espaços negativos. Então a velocidade, consequentemente, é negativa. Nesse caso aqui, a velocidade é menor que zero. Aqui a velocidade vai ser maior que zero, porque aqui ele é progressivo, e aqui ele é retrógrado. Movimento retrógrado. Então, a velocidade negativa, velocidade positiva. Então, qual é a velocidade de T e a sua posição inicial? Como na letra A ele está pedindo só em relação a T, então eu posso observar aqui pela equação horária que a velocidade é 1 aqui, ó. 1. Então, a velocidade de T vai ser 1, nesse caso aqui, metros, né? Metro por segundo. 1 metro por segundo. E ele também, a sua posição inicial. A posição inicial é esse valor aqui, ó. Então, a posição inicial de T, SI de T, vai ser 2 metros, né? 2 metros. Isso é o que ele pede na letra A. Na letra B, ele diz assim: classifica o movimento dos cachorros, progressivo ou retrógrado. Então, T, como eu já disse, ó, é progressivo, né? O cachorro T tem movimento, né? Tem movimento progressivo. Eu posso dizer que nesse caso aqui a velocidade é maior que zero, né? Ou seja, a variação, o cachorro ele vai no sentido da trajetória. E o cachorro R, que é esse cachorro aqui, ó, o cachorro R, que é esse cachorro, tem, né,
tem movimento retrógrado. Nesse caso, eu vou ter uma velocidade menor do que zero, quando o movimento é retrógrado. Escreva a equação horária do espaço R, que é a questão C agora. Se você olhar, ele deu isso. SR vai ser igual SO, né, que é a mesma cor de SI, vou botar SI, de R mais V de R vezes T. Eu gosto de colocar velocidade de R vezes T. Se vocês observarem, a velocidade de R é 1 metro por segundo. E a posição que o cão R tá, né, o cachorro R tá, é 5. Então, essa é a posição inicial. Aqui é SI de R, que é 5. Aqui, a posição que ele tá é 5. Então, é 5 metros, é a posição inicial. E a velocidade de R é 1. Só que como é negativo, ela está nesse sentido, então a velocidade aqui é menos 1 metros por segundo. Então, eu vou pegar esse R, vai ser igual espaço inicial, que eu olho aqui, ó, 5, mais a velocidade de R, que vai ser 1, só que é um negativo, né? Menos 1 vezes T. Então, eu posso dizer que espaço de R vai ser igual a 5, mais por menos dá menos 1T, né? Ou SR pode ser só assim, 5 menos T, né? Quando não aparece nada, é 5 menos T. Pode ficar apenas dessa maneira aí. Bom, mas eu posso deixar assim também, né? Bom, na letra D, ele diz assim: sabendo que os cachorros se encontrarão na posição 3,5 metros, ele pede para calcular o instante do encontro. Eu posso calcular o instante do encontro pegando o espaço de R, ou posso pegando o espaço de T que está aqui, né? Eu posso pegar um ou outro. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Ele diz que vão se encontrar no instante 3,5 metros, né? No instante, no tempo, né? Na posição, aliás, na posição 3,5 metros. Aí ele quer saber qual vai ser o tempo aí. Então, isso é na letra D. Então, eu vou pegar espaço de R e botar só assim. Vai ser igual a 5 menos T, né? Então, se a posição é 3,5, que vai ser igual a 5 menos T, vou passar o T para o outro lado, tá menos, ele passa mais. Aqui fica 5, tá mais 3,5, passa menos 3,5. Então, o tempo vai ser igual a 5 menos 3,5, né? Então, o tempo vai ser igual a 1,5. Se eu pegar 5 e tirar 3,5, aqui vai ficar 4, aqui 1, aqui fica 5, né? 10 tira 5 fica 5, 4 tira 3 fica 1. Então, vai ficar 1,5 segundo. Então, essa é a letra D, né? Letra D, que vai ser 1,5 segundo. Bom, ficamos por aqui. Até mais na próxima aula.